Tá interessado em trabalhar com design, mas quer utilizar apenas ferramentas open source? Pois bem, não existe um momento melhor do que o agora para isso. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar o Paintpot e o seu mais novo recurso, o Flex Layout, que promete revolucionar a maneira como você vai criar interfaces. E o vídeo de hoje está sendo possível graças ao apoio do Paintpot. Se você quiser testar a ferramenta, que inclusive eu preciso te lembrar que é totalmente gratuita e de código aberto, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. O Paintpot é uma ferramenta de prototipação de interfaces. Através dela, você vai conseguir fazer interfaces tanto de websites quanto de aplicativos. Mas é claro que você consegue fazer muito mais artes diferentes utilizando essa aplicação. E por ser open source, você consegue fazer o que você quiser com essa aplicação. A maneira mais fácil de utilizar ela, que inclusive é o que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo, é através do próprio site da aplicação. Dessa maneira, é só você entrar em paintpot.app, fazer o login aqui com a sua conta e sair utilizando. E dessa maneira, todos os seus layouts vão ficar salvos e você consegue utilizar em literalmente qualquer computador, independente do sistema operacional, só fazendo login na sua conta. Mas se você quiser total controle sobre a aplicação, você também consegue hospedar no seu próprio servidor. Aqui no próprio site do Paintpot, você consegue entrar na opção de Self-Host e aqui tem uma série de tutoriais te guiando como você faz para poder hospedar no seu próprio servidor. E é claro, se você tiver conhecimento de desenvolvimento, você também pode modificar o software exatamente da maneira que você quiser. Mas no vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma nova funcionalidade que chegou no Paintpot, o Flex Layout. Com essa ferramenta aqui, você vai conseguir fazer interfaces tanto para aplicativos quanto para websites de maneira muito mais fácil. Essa ferramenta aqui vai facilitar demais na hora de você fazer interfaces responsivas, o que vai fazer o seu trabalho ser muito mais rápido e inclusive o seu desenvolvedor vai te agradecer demais. Para a gente dar uma olhadinha no que é o Flex Layout, aqui o próprio Paintpot disponibilizou um template de testes para a gente ver tudo que essa ferramenta é capaz de fazer. Para a gente fazer esse teste, é só a gente clicar aqui nesse botão de Download Playground Template. Ele vai baixar um arquivo aqui pra gente, que a gente consegue fazer o upload dentro do nosso Paintpot. Para isso, é só entrar aqui na página inicial, depois que você fizer o login, vem aqui nesses três pontinhos, clicar em Importar Arquivos, e aí você pode selecionar o arquivo do Paintpot que você acabou de baixar. Dando 2 cliques aqui, ele vai abrir essa tela de importar arquivos, ele vai perguntar se é exatamente esse arquivo que você quer importar, aí é só clicar em Continuar, esperar ele fazer a importação desse arquivo, clicar em aceitar e pronto, ele já subiu esse arquivo aqui pra gente, é só dar 2 cliques e a gente já vai estar dentro desse arquivo. Esse aqui é um arquivo bem completinho, que ele cobre tanto a teoria do Flex Layout quanto a prática. Mas aqui a gente não vai cobrir tanto essa parte da teoria. Mas se você quiser aprender exatamente o que é o Flex Layout, eu recomendo demais que você baixe esse arquivo e leia ele completinho, que ele ensina detalhezinho por detalhezinho. Mas basicamente o Flex Layout ele é baseado em um padrão da indústria de CSS, que é o Flexbox. Isso quer dizer que utilizando o Flex Layout para poder criar suas interfaces, depois na prática, para passar isso em código, vai ser muito mais fácil e o seu site ele vai seguir o padrão da indústria. Mas primeiramente, vamos descobrir como ativar o Flex Layout. Primeiro, você precisa selecionar todos os elementos que você quer colocar no seu Flex Layout. Aqui no caso, eu quero esses 2 ícones. E depois você pode utilizar tanto o atalho de teclado Shift e A, como você pode vir aqui no menu da direita, tem essa opção de Layout, e é só você clicar nesse botão de mais. E pronto, esses 2 elementos já podem utilizar as ferramentas do Flex Layout. Uma das coisas que você consegue fazer com o Flex Layout é direcionar a posição dos elementos que estão dentro desse grupo. Aqui no meu caso, eu já tenho um grupo dentro de um Flex Layout e eles estão posicionados de maneira horizontal. Se eu quiser colocar eles na vertical, é só eu vir aqui, selecionar esse grupo. Aqui no caso ele já está ativado o Flex Layout, então eu não preciso fazer isso de novo. E depois aqui no menu da direita, eu consigo vir aqui na opção de Layout e eu tenho essa opção aqui de direção. Basicamente eu tenho 4 opções. Eu tenho essa opção de fileira, eu tenho a fileira reversa, eu tenho a opção de coluna
E a coluna reversa. Aqui no caso, como está na horizontal e eu quero colocar ele na vertical, eu seleciono a opção de coluna. Clicando aqui, pronto, eu vou organizar esses 3 elementos de maneira vertical. Se eu quiser colocar esses elementos numa ordem reversa, é só eu vir aqui e selecionar coluna reversa. E pronto, ele vai organizar todos os meus elementos dentro do Flex Layout de maneira reversa. Uma outra ferramenta muito poderosa do Flex Layout é o Wrap. Com essa ferramenta, você consegue organizar diversos elementos dentro de um grupo com base no espaço que tem sobrando dele. Aqui a gente vai utilizar esse exemplo para você entender melhor o que é esse wrap. Basicamente, eu tenho esse retângulo azul, onde tem 3 sapinhos cor-de-rosa dentro dele. Só que no caso, eu quero adicionar esse quarto sapinho, um sapinho roxo, mas eu não quero mudar o tamanho desse retângulo. Eu quero que ele continue com essa largura fixa. Para isso, eu seleciono o grupo aqui, e aqui no menu da direita tem essa opção de Flexboard. E aqui ele tem 4 opções de tamanho. A primeira opção é de uma largura fixa, a segunda opção é para ele aumentar de acordo com o conteúdo, a terceira opção é de altura fixa e a quarta opção é da altura preencher de acordo com o conteúdo. Aqui no caso, eu quero que a minha altura mude de acordo com o conteúdo, mas eu quero que a largura seja fixa. Então, para isso, a altura eu vou manter em Fit Content, mas aqui a largura eu vou manter ela numa largura fixa. Depois disso, eu volto aqui no menu de Layout e eu tenho essas 2 opções, de No Wrap e de Wrap. Aqui no caso, eu quero ativar essa opção de Wrap, então eu clico nesse botão aqui e ele vai aparecer mais algumas opções para mim. Aí depois é só eu vir aqui, selecionar esse sapinho roxo, eu posso arrastar ele para dentro do grupo e a gente consegue ver aqui que a largura ela continua fixa no tamanho que ela já estava, mas a altura ela se adaptou de acordo com o conteúdo. Mais uma ferramenta muito poderosa do Flex Layout é a ferramenta de alinhamento. Aqui eu tenho 3 opções de alinhamento. Eu consigo alinhar todos esses elementos dentro do Flex Layout com base no topo, no meio ou no final do conteúdo. Aqui nesse exemplo, a gente consegue ver que esses 3 elementos eles estão alinhados ao centro. Mas a gente tem também a opção de alinhar eles pelo topo, mas a gente também pode alinhar eles pela parte de baixo do elemento. Depois, a gente também tem a possibilidade de justificar esses elementos. Aqui nesse exemplo, a gente consegue ver que todos esses itens, eles estão justificados pelo início. Então, os 3 elementos, eles estão no início desse grupo. Aqui a gente consegue justificar os itens pelo centro, então a gente consegue ver que todos eles ficaram centralizados, e depois a gente consegue justificar os conteúdos pelo final também. Depois, a gente também tem a possibilidade de justificar esses conteúdos de acordo com o grupo completo, então a gente consegue ver aqui que um elemento está no início do grupo, o outro está no meio e o outro está no final. A gente também tem essa opção de justificar o conteúdo levando em consideração todo o espaço desse grupo, e a última opção aqui é de justificar o conteúdo de maneira igual no espaço. Por último, a gente tem a ferramenta de Gap e de Padding. A ferramenta de Gap, você consegue criar um espaço entre cada um dos elementos. A gente consegue ver aqui que nesse exemplo, todos esses elementos, eles estão grudados ali, porque eles estão com esse gap zerado. Se você quiser colocar um gap entre as colunas, você consegue colocar qualquer valor aqui em pixel. Se eu colocar 20 pixels, eles vão ficar com 20 pixels de espaço entre cada um dos elementos. Se os seus elementos estiverem organizados de maneira de coluna, você também consegue colocar um gap entre eles de maneira vertical. E depois a gente também tem aqui a opção de Padding, onde você também vai colocar um valor em pixels, mas esse aqui não é entre cada um dos elementos, é entre todos os elementos referente ao grupo como um todo. Aqui, por exemplo, eu posso colocar 50 pixels de padding vertical, então a gente consegue ver que no início e no final desse grupo eu tenho 50 pixels de padding. Eu consigo também colocar um padding horizontal, ou você consegue vir aqui nesse último botão e colocar um padding independente para cada um dos lados desse grupo. Com todas essas ferramentas, você consegue criar layouts ainda mais profissionais de maneira muito mais rápida, e o seu desenvolvedor também vai te agradecer demais. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, e se você quiser conferir mais um vídeo sobre o Paintpot, é só clicar aqui do lado. Eu te vejo lá!